Bom dia, gente. Eu me chamo Ana Gabriela, faço parte do grupo A e os participantes desse grupo sou eu, o Cauê, o Túlio, o Daniel e o Pedro. E o tema do nosso trabalho é produção de etanol a partir do milho. Aqui nesse segundo slide vocês podem ver um sumário a respeito do nosso trabalho. Então, primeiro a gente vai dar um panorama geral da produção de etanol a partir do milho no Brasil e no mundo. Depois a gente vai falar um pouquinho a respeito dos impactos ambientais, sobre o grão de milho como substrato para essa produção de etanol, de como são os processos atuais de produção envolvendo tanto a moagem seca quanto a úmida, depois do manuseio e a moagem dos grãos, dos processos de liquefação e sacarificação, do processo de fermentação, da destilação e a destilação do álcool hidratado e, por fim, da recuperação do DDGS da vinhaça e como é a viabilidade do etanol do milho. Bom, agora eu vou falar um pouquinho a respeito da produção de etanol no cenário mundial. Os países produtores podemos citar Estados Unidos, Argentina, Paraguai e Brasil, sendo que Argentina e Paraguai são países que não têm tanta relevância no cenário mundial, e os Estados Unidos é o maior produtor de etanol a partir de milho no mundo. Como região produtora, podemos citar a União Europeia. Observando a figura 1, que é uma figura a respeito da produção mundial de etanol, vemos que o primeiro desenho representa os Estados Unidos, que tem cerca de 95% da sua produção de etanol a partir do milho. Até 2019, cerca de 43% do milho que este país produzia era destinado à produção do etanol. Já o segundo desenho da figura 1 representa a União Europeia. Cerca de 32% do etanol que esta região produz é derivado do milho. E por fim, temos o Brasil. Apenas 4,5% de todo o etanol que o nosso país produz vem do milho, mas devemos lembrar que a produção de etanol a partir do milho é um fenômeno recente no nosso país e que vem crescendo com uma velocidade absurda. Bom, fatores interessantes a se destacarem é que a produção de etanol a partir do milho ela varia muito conforme o preço da gasolina e por questões geopolíticas também. Por exemplo, quando a Ucrânia entrou em guerra com a Rússia, a produção de etanol na União Europeia ela se manteve estável, não apresentou crescimento. Ou seja, a produção de etanol a partir do milho não apresentou crescimento nessa região, visto que a maior parte do etanol que é produzido pela União Europeia é derivado do milho e do trigo. Essa estabilidade ocorreu até por própria questão de insumo. O preço da gasolina também é um fator que influencia muito a produção de etanol. Bom, falando um pouquinho a respeito da produção de etanol no Brasil, a produção de etanol no Brasil, como já mencionado, é um fenômeno recente. Ela teve início em 2012 com a primeira usina Modelo Flex. Em 2017, ocorreu o início da primeira usina Modelo Full. A diferença de uma usina Modelo Flex para uma usina Modelo Full é que a usina Modelo Flex produz etanol tanto a partir do milho quanto a partir da cana-de-açúcar. Já a usina Modelo Full somente produz etanol a partir do milho. Como os principais estados produtores de etanol no nosso país, podemos citar principalmente Mato Grosso, depois Goiás e depois Paraná, São Paulo e Rondônia. Na figura 2 desse slide, podemos perceber onde se encontram as 18 usinas de etanol de milho que estão em operação no nosso país. E vamos perceber ao decorrer dessa apresentação que a produção de etanol a partir do milho no nosso país apresenta um panorama de crescimento muito grande. Tem sido investido bilhões de reais nessa produção, até porque nosso país apresenta uma grande produção do insumo principal dessa produção de etanol, que é o próprio milho. Bom, aqui no slide 5 vocês podem acompanhar a evolução de usinas no Brasil. Então, em 2012, a gente começa com a primeira usina no Mato Grosso. Em 2005, a gente tem a primeira usina no estado de Goiás. Já em 2016, a primeira planta começa a operar em São Paulo. E aí, em 2017, a gente tem a primeira usina modelo Full.
E aí, em 2020, 4 novas plantas entram em operação. Bom, aqui no slide 6 vocês podem ver que conforme as safras foram passando, como cresceu essa produção de etanol a partir do milho no Brasil e como esse crescimento foi rápido. Bom, agora eu vou falar um pouquinho a respeito dos impactos ambientais, tanto negativos quanto positivos. Os impactos ambientais positivos a gente chamou de vantagens e os impactos ambientais negativos a gente chamou de desvantagens. Uma vantagem é a menor emissão de gases de efeito estufa se comparada à produção de combustíveis fósseis, como por exemplo a gasolina. Outra vantagem é que os coprodutos da produção de etanol a partir do milho têm um grande valor agregado, porque eles servem para a produção de ração, tanto para aves quanto para suínos. Esses coprodutos são chamados de DDG e WDG, e os quais serão abordados mais a fundo à frente. E uma vantagem que já foi citada seria que a produção de etanol a partir do milho é uma alternativa para a produção do biocombustível etanol. Como desvantagem, a gente pode citar o desmatamento, graças ao uso mais intenso das terras e a própria eutrofização das águas. O desmatamento, pois algumas literaturas alegam que, com um grande boom da produção de etanol a partir de milho, há uma maior busca por terras para a produção do insumo dessa produção, que seria o próprio milho. Porém, tem literaturas que não concordam com essa abordagem porque dizem que a produção do milho ela é uma produção que ocorre nas mesmas terras onde já são produzidos soja. É o que a gente chama de safrinha da soja. E com isso, essa produção de milho até ajudaria o solo. A eutrofização das águas ocorre que para a produção de milho há necessidade de uma utilização de adubo nitrogenado. E com a grande concentração de nitrogênio em rios, por exemplo, acontece a eutrofização, que seria o crescimento exagerado de plantas aquáticas e algas, o que é prejudicial para essas águas. Bom, aqui no slide 8, a gente tem duas reportagens que foram tiradas da internet que a gente vai utilizar para discorrer um pouquinho a respeito de impactos ambientais. Na figura 6 é uma reportagem que fala a respeito dos impactos negativos que a produção de etanol a partir do milho pode trazer. Só que essa reportagem é muito interessante porque ela traz réplicas de pessoas que não concordam que a produção de etanol a partir do milho traga esses impactos ambientais. Então a gente pode ver que esse tema é um tema que ainda não há uma unanimidade, que tem uma questão muito política envolvida. E na figura 5, é uma reportagem que tem como título Desmatamento está afetando a produção de milho no Cerrado. E aí, com isso, a gente vê que apesar da produção de etanol a partir de milho estar crescendo, a gente não pode perder o cuidado com o meio ambiente, visto que o principal insumo para a produção de etanol a partir do milho é o próprio milho. E ele é influenciado com o desmatamento, que seria um impacto ambiental negativo que a própria produção de etanol a partir do milho, segundo alguns autores, traria. Então, como conclusão, a gente tira que apesar dessa produção estar crescendo, a gente tem que tomar cuidado com o meio ambiente para permitir que ela continue crescendo e dando bons retornos para o nosso país. Bom, agora eu vou estar falando um pouco sobre o grão de milho como substrato na produção de etanol. O milho tem sido cada vez mais usado como matéria-prima para a produção de etanol. Ele se destaca por ser uma fonte de energia mais sustentável, né, em comparação aos combustíveis fósseis. E como ele pode ser usado, né? Por que ele pode ser usado? Então, ele apresenta na sua composição um alto teor de amido, que é uma substância que é precursora do etanol. Mas como que esse amido vira etanol? Então, através de um processo de hidrólise, esse amido é transformado em açúcares fermentáveis, que aí abre caminho para a produção de etanol. Acontece a fermentação e por aí vai, os processos que vão ser mais especificados durante a apresentação. E dentre as aqui eu trouxe uma imagem tirada do livro Fava Neves de 2021, que traz um comparativo, né, das principais fontes de produção de etanol, compara a cana-de-açúcar, o milho de segunda safra e o sorgo, e a gente pode observar que na produtividade agrícola a cana-de-açúcar é maior,
Mas na produtividade de etanol, enquanto a cana-de-açúcar produz 70 a 90 litros por tonelada, o milho de segunda safra, que é o usado na produção de etanol, ele apresenta produtividade de 360 a 420, ou seja, ele tem maior produtividade em relação à cana-de-açúcar e em relação ao sorgo também. Bom, falando um pouco agora sobre como surgiu o uso do grão de milho como substrato na produção de etanol aqui especificamente no Brasil. Então, o Brasil se destaca por ser um dos principais exportadores, então tem grandes safras de milho, e o maior volume dessas safras se concentram na região centro-oeste do país. E a região centro-oeste localiza um pouco longe dos principais portos, e isso pode fazer com que dificulte a exportação. Então, como forma de agregar um valor ao milho localmente, sem ter que ter os custos de transporte e por aí vai, deu início à produção de etanol de milho no Brasil. Então, é até por esse motivo, como foi apresentado no começo, é por esse motivo que as principais usinas de etanol de milho estão na região centro-oeste, principalmente no Mato Grosso. Falando agora um pouco sobre as vantagens de se usar o milho como matéria-prima. A primeira vantagem seria reduzir a ociosidade, porque no período entre safra da cana-de-açúcar, como ela não pode ser armazenada, né? Quando tem o período entre safra, a usina fica totalmente parada, não consegue produzir. Então, o milho de segunda safra, ele é plantado no período entre safra da cana-de-açúcar. Então, nesse período que a usina ficaria totalmente parada, usando o milho, conseguiria manter a produtividade da usina e não ter perdas durante esse período. O segundo seria a maior produção, né? Como eu trouxe o comparativo, enquanto uma tonelada de cana-de-açúcar gera em torno de 70 a 85 litros de etanol, a mesma quantidade de milho produz cerca de 400 litros, ou seja, quase 5 vezes mais. E o terceiro seria os subprodutos. Vocês vão ver que durante a apresentação, durante a produção de etanol de milho, são gerados vários subprodutos que agregam valor, né? E um exemplo é que dentre eles se destacam os DDGS ou WDGS, que nada mais são do que grãos de destilaria seco e úmido, que resultam em um farelo com alto teor de proteína. Trazendo algumas desvantagens do uso da matéria-prima, nenhuma desvantagem enorme assim que inviabilize o uso dele, seria a maior área de plantio que é necessária, porque ao comparar o milho com a cana-de-açúcar, ele é mais produtivo. Mas se comparar a área de plantio necessária, a do milho é bem maior. Porque enquanto a cana produz, em média, 77 toneladas por hectare, o milho apenas 6 toneladas por hectare. Então é preciso uma área bem maior para conseguir a mesma tonelagem de milho em relação à cana. E o segundo seria as questões de distribuição. Como já foi trazido também, as principais áreas de produção de milho não estão próximas dos grandes centros de consumo de etanol. E a ineficiência da logística, né, de transporte aqui no Brasil, o transporte não é muito bom, porque é sempre feito por rodoviário. Isso faz com que aumente os custos dos transportes de grãos. Agora seria as vantagens do uso do etanol em si, já do produto pronto. Ele é menos poluente, né? A queima de etanol derivada do milho resulta em emissões mais baixas de gases de efeito estufa, como o gás carbônico, em comparação com combustíveis fósseis. Ele agrega valor ao setor, porque o aumento na produção do grão de milho gera empregos, impostos e riqueza para o Brasil. E ao processar esse milho, ele traz um lucro maior do que a venda do produto in natura. Então, vai agregar mais valor ainda ao setor de produção de milho. E o terceiro seria o espaço para crescer.
porque uma informação é que até o momento, apenas 7% de todo o milho produzido no Brasil, apenas 7% vai para o etanol. Ou seja, ainda tem muito espaço para aumentar a produção de etanol de milho no Brasil. Dando início agora aos processos atuais de produção de etanol de milho, primeiro a gente trouxe um panorama geral de como é a produção e durante a apresentação a gente vai entrando em cada uma dessas etapas e especificando melhor. Esse seria apenas uma visão geral. Primeiro seria a recepção e armazenamento do grão, depois seria a moagem desse grão, aí faria a hidrólise enzimática, que transforma o amido em açúcares fermentáveis, aí faria a fermentação desse mosto, que geraria o vinho, e esse vinho iria para a destilação. Aí na destilação tem como seguir duas etapas. Ou ir para a geração do produto, que é o etanol em si. Aí ele passaria pela coluna de retificação, que geraria o álcool hidratado. E se quisesse obter o álcool anidro, passaria pela desidratação através da destilação azeotrópica ou peneiras moleculares e geraria o álcool anidro. E a outra rota é a rota dos subprodutos, que após a destilação geraria vinhaça, que é o vinho com teor alcoólico um pouco menor. Essa vinhaça passaria pela centrifugação, porque tem um alto teor de sólidos, e gerariam subprodutos. Começando a falar um pouco mais específico sobre cada processo, o primeiro que a gente vai comentar é a moagem, que é uma operação unitária que é utilizada em grãos, faz com que diminua as partículas e forma a chamada farinha de milho. Qual que é o objetivo da moagem? O objetivo é aumentar a superfície do grão e isso facilita a exposição do amido na etapa da hidrólise. Então tem um maior rendimento na transformação do amido em açúcares fermentáveis. Nessa etapa utiliza-se principalmente moinhos de martelo ou de rolos. E é importante garantir que o tamanho das partículas seja uniforme. Então, normalmente nessa etapa utiliza um sistema de peneiramento para que tenha uma padronização das partículas. Então, a moagem existem dois tipos de moagem, a moagem seca e a moagem úmida. Eu vou trazer a moagem seca e mais para frente vai ter a moagem úmida. No processamento via seca, como já diz o nome, é bem sugestivo, o grão é moído em pó sem adição de soluções aquosas. Nessa etapa, o grão é processado por inteiro e no fim do processo os componentes residuais são separados. Fazendo um comparativo em relação à moagem úmida, ela tem um menor custo, porque na moagem úmida tem uma etapa anterior a ela e tem a etapa posterior de retirar essa água que vai junto para fazer a moagem. Então a moagem seca tem um custo menor. Esse fluxograma é bem parecido com o dos processos atuais. Aqui apenas o subproduto já está especificado, que seria o DDGS. Falando então sobre os subprodutos que são gerados a partir da moagem seca, os principais subprodutos gerados após a destilação e centrifugação, quando o processo de moagem é via seca, são os DDGS, os WDGS e o óleo de milho. O que seria esses WDGS e DDGS? Bom, os WDGS são grãos úmidos destilados com solúveis, ou seja, são aqueles grãos remanescentes depois que o amido é extraído durante a moagem e é fermentado para produzir o etanol. E os DDGS são esses mesmos grãos, mas eles passam pelo processo de secagem. Então, os mesmos grãos remanescentes, mas passam pelo processo de secagem. Ambos são fonte rica de proteínas, fibras, gorduras e alguns outros nutrientes, e são muito usados como suplemento na alimentação animal. Mas os DDGS são produtos de maior custo e são mais utilizados, porque por serem secos, eles têm maior estabilidade e maior tempo de validade. Falando então Agora eu sobre vou os... falar um pouquinho sobre a moagem úmida, né?
A moagem úmida, antes da propriamente dita, existe a maceração de grãos. O que é a maceração, né? Onde uma solução de dióxido de enxofre e ácido lático são adicionados à matéria-prima para conseguir promover, né, uma separação melhor do amido, que a gente está procurando, e das proteínas do milho. Essa maceração ocorre mais ou menos a 52 graus Celsius e um pH mais baixo. Numa forma mais informal de se dizer, né, a maceração é o processo de amolecimento dos grãos por imersão em um líquido. Aqui, né, a gente tem todas as etapas de produção de etanol a partir da via úmida, né? Então a gente tem o milho, a maceração, a separação do germe e da fibra, e a separação do glúten, e depois a gente vai para a hidrólise, mas eu vou falar mais um pouquinho mais para frente. Então, o que a moagem úmida faz? Ela simplifica a destilação, resultando em um processo mais eficiente energeticamente. É um ponto positivo, porém ela tem alguns pontos negativos, né? Ela precisa de altos investimentos e um tempo muito grande, né, para poder ser feita. Pode chegar até 48 horas, por causa de que o milho tem uma boa resistência à absorção de água e CO2. E outro ponto negativo é que ela utiliza um grande volume de água, por entre 1,2 a 1,4 toneladas de água por tonelada de milho. Só que a via úmida ela tem um ponto muito positivo, que é a produção de vários subprodutos, né? Então aqui a gente tem o exemplo de 5 subprodutos dela, que é o ácido cítrico, o óleo de milho, a ração do glúten de milho, a farinha de glúten de milho e a goma xantana. Aqui, né, eu coloquei um exemplo de uma aplicação de um dos subprodutos da via úmida, que é o ácido cítrico, né? Ele pode ser utilizado tanto na indústria alimentícia como acidulante, nas indústrias de bebidas para fornecer acidez e realçar o sabor, a indústria de agricultura, que pode ser usado para ajustar o pH de fertilizantes e pesticidas, e na indústria têxtil, ele serve como agente de fixação de cor. Então, né, agora que a gente ficou, tudo já comentou um pouco sobre a moagem seca e a úmida, quais são as grandes diferenças? Então, a moagem seca, a grande diferença é a quantidade de subprodutos. Então, a moagem seca, ela não consegue desfragmentar o produto, preservando suas outras partes para outro uso, né? Então, ocorre a maceração e a gente não tem a produção de tantos subprodutos. E na moagem úmida, a gente tem uma grande variedade de subprodutos, né? Então, como eu já mostrei lá, da goma xantana, um ácido cítrico, isso é um ponto muito positivo para moagem via úmida. Tá, mas agora que a gente sabe as duas diferenças, qual que é usado atualmente e na grande maioria das destilarias do Brasil? É o método via seca, porque ela tem um custo operacional um pouco mais baixo. E também tem um produto que chama DDGS, que está se tornando muito relevante no mercado, com alto valor agregado, por conta que esse DDGS ele serve muito para a indústria de ração animal e de biocombustíveis. Então é um subproduto da moagem seca que está tendo muito valor agregado, então favorecendo ainda mais a utilização da via seca. Então, vou falar um pouquinho dos manuseios de grãos, né? Primeiro ele tem a recepção, a classificação, a degerminação e o armazenamento, né? Então, eu vou explicar um pouquinho a recepção e limpeza, né? Como o próprio nome já diz, é onde os grãos são limpos para remover impurezas. Então, o milho chega, ele passa por uma esteira de ar com jatos d'água para ser feita essa limpeza. A classificação, né? Uma máquina que classifica os milhos com base no tamanho, a qualidade, se não tem nenhum grão quebrado, para garantir homogeneidade no produto final, que é o etanol, né? E a degerminação, que remove o germe do milho. O que é o germe do milho, né? É a parte do grão que se responsabiliza para dar origem a uma nova planta do milho, né? E tem um armazenamento que mantém a qualidade e frescor. E ela geralmente a gente vê muito esses armazenamentos em silos, porém em destilarias eu pesquisei um pouco que é feito em galpões. Então, depois a gente vê todos esses dados, né, de moagem, via úmida, via seca, qual que é melhor, a gente finalmente chega na parte da hidrólise. A hidrólise é uma reação química na qual uma molécula é quebrada pela adição de água. Tá, e por que a gente tem essa etapa de hidrólise na produção de etanol de milho e não tem na produção de etanol de cana-de-açúcar?
Porque na cana-de-açúcar a gente já tem os tais açúcares fermentescíveis. Esses açúcares fermentescíveis são sacarose, glicose, entre outros. E no milho a gente não tem isso, a gente tem o amido. Então a gente tem que pegar esse amido com ações enzimáticas. A gente tem que acionar todo esse amido nesses açúcares fermentescíveis. E como que é feito essa transformação, né? Por meio de enzimas. As enzimas mais utilizadas atualmente são a alfa e beta amilase e glucamilase. A alfa e beta conseguem chegar a 85% de conversão. E a glucamilase consegue transformar. Então a gente consegue uma conversão de praticamente 100% de amido em açúcares fermentescíveis, né? E quais são as etapas, né, da hidrólise? A gelatinização ou pré-hidrólise, a liquefação e sacarificação. Então, né, partindo para as etapas da hidrólise, a gelatinização. Essa fase não há ação de enzimas ainda, né? Então, ela consiste na adição de água e para separar essa amilose e amilopectina presentes no amido, para facilitar a ação da alfamilase, né? Para ajudar na hidrólise na próxima etapa. Então, como que ocorre essa etapa de gelatinização? Com a adição de água quente nesse amido, o grânulo de amido começa a inchar e as pontes de hidrogênio que fazem as ligações dentro desse amido começam a se quebrar, expondo a amilose e a amilopectina, e as moléculas de água conseguem entrar entre os grânulos de amido. Então a gente tem essa imagem, né? O grânulo de amido aqui, o grânulo sobre aquecimento, e a gente pode ver uma coisa mais intramolecular, né? As moléculas de água no meio das moléculas de amido, e a gente chama essa solução de gel de amido. Então, após a gelatinização do amido, para a próxima etapa, a gente tem que ajustar o pH para condições ótimas da alfa-amilase, né? Então, é adicionado ácido sulfúrico para ajustar o pH entre 5 a 6 para que a alfa-amilase consiga as melhores condições de operação. Então, a gente tem a próxima etapa, né, que é liquefação. Consiste em adicionar essa enzima alfa-amilase nessa gel de amido com a amilose e a amilopectina expostas, que essa alfa-amilase ela vai transformar esses dois compostos em destrinas. Então, a dosagem dessa enzima de 0,04 a 0,08% da massa de gel-amido que precisa ser liquefeita. Essa etapa dura de 1h30 a 2 horas. E o que é a etapa de liquefação, né? A etapa diminui a viscosidade da solução, permitindo assim que a etapa de sacarificação possa ocorrer de forma facilitada. Essa etapa é chamada liquefação, onde é adicionado água, daí vem o nome hidrólise, e uma enzima que funciona como um catalisador. Nessa etapa são usadas as enzimas alfa-amilase e beta-amilase. A hidrólise enzimática ocorre pela catálise das enzimas. A alfa-amilase quebra o amido em monossacarídeos de glicose, enquanto a beta-amilase quebra o amido em disacarídeos chamados maltose. Finalmente, né, a gente chega na próxima etapa, que é a etapa de sacarificação. Então, a solução que foi liquefeita pela alfa-amilase, contendo essas destrinas, né, é resfriada antes da adição da próxima enzima, ajustada a seu pH novamente para as condições que a glucoamilase pede, que o pH é de 4 a 5. E essa glucoamilase geralmente tem a faixa de temperatura de operação de 60 a 65 graus. Porém, como essa etapa de sacarificação, no meu ponto de vista, é uma das mais importantes na produção de etanol por milho, por conta que é aqui que você consegue seus açúcares, na transformação de amido em açúcar, a gente tem que evitar a contaminação a todo custo. Então a gente eleva essa temperatura e a gente utiliza enzimas termoestáveis que suportem essa temperatura, e essa temperatura fica mais ou menos em 75 graus Celsius. Então o que ocorre na sacarificação, né? A sacarificação, as destrinas são transformadas em moléculas de glicose, e aqui a gente finalmente consegue nossos açúcares, né? Possibilitando o processo de fermentação. Então agora que a gente tem esses açúcares, as leveduras conseguem finalmente utilizar esses açúcares para transformar em etanol. Esse processo de sacarificação leva geralmente em torno de 40 a 90 minutos, podendo chegar até alguns casos de 6 horas. E após o processo de hidrólise, né,
a gente obtém uma solução açucarada. Então a gente tem o mosto do milho. Da sacarificação, continua o processo de hidrólise enzimática. Nessa etapa é usada a enzima glicoamilase ou glucoamilase, que quebra esse disacarídeo de maltose em monossacarídeos de glicose. Observe como a molécula de água, H2O, atua nesse processo. Bem na ligação alfa-1,4 existe uma ponte de oxigênio, onde a molécula de H2O reage com oxigênio e se divide, dando origem a uma hidroxila em cada molécula de glicose, num processo chamado hidratação. Junto às enzimas alfa-amilase, beta-amilase e glucoamilase, faz com que a redução do amido chegue a 100% de glicose. Bom, falando um pouco agora sobre a fermentação, a fermentação eu vou separar a apresentação dela em duas partes. Vou falar um pouco sobre a levedura e depois vou falar um pouco sobre o processo em si. As leveduras da fermentação, elas são as mesmas leveduras que a fermentação da cana-de-açúcar, que a gente aprendeu. Então é a Saccharomyces cerevisiae. Ela é feita através de um processo anaeróbio, em que o etanol ele é produzido através do consumo de açúcares durante o processo metabólico de leveduras. Então, assim como o Cauê falou, né, a gente transforma o amido em açúcares, em glicose, para que as leveduras consigam transformar essa glicose no processo de fermentação no etanol. Então, algumas características importantes da levedura para se ter um bom processo de fermentação é ela ter resistência à acidez e temperaturas elevadas, elevada conversão de açúcares em etanol, estabilidade genética, baixa produção de glicerol, tolerância a altas concentrações de substrato de etanol, de modo a evitar efeitos inibitórios. Então todas essas características aí são importantes para que a levedura ela não venha a ter um efeito inibitório, de parar de transformar a glicose em etanol. Continuando aqui, falando ainda sobre as leveduras, a temperatura ótima de fermentação das leveduras do processo de etanol de milho, ela é igual à temperatura ótima do processo de etanol de cana-de-açúcar, por ser a mesma levedura, né? Então é de 27 a 35 graus e as usinas brasileiras utilizam a 32 graus, por conta de que, já eu vou explicar, a reação ela libera calor, então é bom sempre manter abaixo de uma temperatura extrema, por conta de que, como vai liberar calor, pode ser que aqueça um pouco e ainda a levedura ainda não venha a ter um processo inibitório. As leveduras elas são acidófilas, então o pH tem que ser mantido de 4,5 a 5,5 e elas não são separadas após o processo fermentativo. Então aqui está a principal diferença da fermentação do processo de etanol de milho para o processo de etanol de cana-de-açúcar. As leveduras, após o processo de fermentação, elas vão junto com o vinho fermentado para destilação. Então, por conta de que o gasto ele ia ser muito grande em separar o mosto de milho e as leveduras por conta da natureza física do mosto de milho. Então, ela vai junto com o vinho fermentado para destilação e o Daniel vai explicar já um pouquinho sobre como é feito, aproveitado essas leveduras lá no processo de fermentação. Então, novas leveduras elas vão precisar ser adicionadas a cada processo. Então, isso acaba elevando o custo do etanol de milho, porque cada vez que você faz a reação embatelada, você tem que limpar e tem que colocar novas leveduras lá dentro. Não dá para reutilizar as leveduras. Então, isso encarece um pouco. E as leveduras, para diminuir esse encarecimento, elas podem ser utilizadas as leveduras excedentes do processo da fermentação do cana-de-açúcar. Então, a gente pode adquirir essas leveduras, as leveduras que sobram do processo de cana-de-açúcar, ela pode ser reutilizada aqui para o etanol de milho, a fim de baratear um pouco o nosso processo. Falando um pouco agora sobre o processo em si, a reação do processo ela é uma molécula de glicose, 2 moléculas de fósforo, mais 2 ADP, que dá 2 moléculas de etanol, mais 2 moléculas de CO2, mais 2 ATP, mais 2 águas. ADP e ATP aí são compostos orgânicos responsáveis pelo fluxo de energia das células vivas. E além disso também, são produzidos alguns metabólitos
por fermentação secundária, que eles acabam reduzindo e atrasando o rendimento prático da nossa fermentação. E, então, esses metabólitos, eles são o glicerol, a acetona, o acetaldeído, ácidos orgânicos, formação de biomassa. E aí, a formação, né, pela fermentação secundária, ela acaba atrasando um pouco o nosso processo de fermentação. Podem ser utilizados em dois processos, que são o processo contínuo e o descontínuo, né, em batelada no caso, e as indústrias brasileiras elas utilizam muito mais do processo de batelada. E aí eu coloquei uma tabelinha aí comparando o processo de batelada com o processo contínuo. O processo em batelada ele tem algumas vantagens, que são o rendimento um pouco maior, a contaminação bacteriana do vinho bem menor, e que é o principal motivo pelas indústrias utilizarem uma batelada, que é por conta da contaminação bacteriana. O consumo de ácido sulfúrico é um pouco menor, o consumo de antibióticos também. Bom, continuando falando então sobre o processo, em indústrias de etanol de milho, o mais recomendado é o uso de antibióticos como a pelicinina e a virgamicina. Por quê? Porque eles são dois antibióticos contra bactérias gram-positivas, que são as bactérias que mais têm potencial ali para se disseminar e para ter a contaminação no nosso processo fermentativo. Então, esses dois antibióticos são os mais indicados para ter utilização. Tem de haver um cuidado na escolha do antibiótico para não haver a contaminação também dos subprodutos que vão ser utilizados em ração animal. Como já foi falado aqui na apresentação e vai ser falado um pouquinho mais também agora para o final com o Daniel, coisas muito importantes do processo de fabricação do etanol de milho os subprodutos. Os subprodutos eles vão vir a ser utilizados como ração animal. E se você coloca muito antibiótico nesse processo, esses antibióticos podem vir a contaminar esses subprodutos e se tornar ali um subproduto que vai ser transformado em ração animal, que vai contaminar também o animal. Então não é legal escolher alguns antibióticos ou utilizar eles em excesso. A fermentação no caldo de cana ela é de 10 a 12 horas, que é um processo demorado, mas ainda assim bem mais rápido do que no etanol de milho, que é de 38 a 45 horas. Então o do milho ainda pode ser maior, dependendo da quantidade de sólidos que vem nesse mosto. Então, o processo de milho ele tem algumas vantagens, mas também tem algumas desvantagens em relação ao processo de cana. E eu vou falar um pouquinho mais disso, comparando eles um pouquinho mais para o final da apresentação. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou o Daniel. Eu vou estar falando aqui então da destilação do etanol e coprodutos. E como já foi comentado aí, né, pelo Pedro, após a fermentação, né, o mosto que passa a ser chamado de vinho, ele contém as leveduras, né? Então, o que acontece é que o vinho de milho, né, ele vai ser destilado similarmente à cana de açúcar, né, mesmo processo, quase igual, mas só que a diferença, né, que existem mais sólidos nesse vinho, né, que são as leveduras e os grãos de milho triturados, igual foi comentado anteriormente, né? E uma diferença também entre a cana-de-açúcar e o milho é que na cana-de-açúcar a concentração de etanol no vinho é de 7 a 12%, volume por volume, né? E já o milho é de 12 a 18% volume de etanol por volume de solução. Falando então um pouquinho do processo de destilação, o que acontece é que o vinho vai estar entrando então na torre de destilação, ele vai estar descendo pelos pratos ali, chegando ali no final, né, bem no fundo, onde ele vai ser mandado pro evaporador, que então vai mandar ele de volta para a coluna e ele vai então subir ali, passando pelas placas e acontecendo então a destilação. Depois disso, o destilado vai lá para o condensador, então, para depois ser passado para o próximo processo. Então, como eu estava comentando, né, o vinho, que vai com levedura e grão de milho triturado, entra na coluna de destilação, vai acontecer então essa destilação, que então vai ser chamada de flegma, né, que é o etanol e a água, que vai ter uma concentração de 45 a 50 graus GL. Né. E a vinhaça bruta, que vai ser o produto de fundo, tem alta quantidade de sólidos. Depois, mais para frente, eu vou estar voltando a falar um pouco dessa vinhaça bruta, que ela é muito importante no processo de produção de etanol de milho, que é uma das grandes vantagens desse processo, que geram muitos coprodutos, igual foi comentado, e todos eles podem ser comercializados. Então, mas depois eu vou voltar. Passando então para a coluna de retificação,
o que acontece é que como esse etanol está pouco concentrado, ele está a 45, 50 graus GL, a gente precisa estar elevando essa concentração, que é isso que a nossa coluna de retificação vai estar fazendo. Dele vai sair o etanol hidratado, a 96 graus GL, e a flegmácia, que então vai recircular no processo para poder estar então extraindo mais etanol. Esse etanol hidratado de 96 graus GL, ele já pode estar sendo comercializado, mas só que para algumas utilidades, 96 graus GL não é concentrado o suficiente, porque ele ainda está hidratado. E para isso a gente precisaria estar desidratando ele ainda mais, para chegar à concentração de 99 graus. Mas só que a gente tem um problema nesse processo, que é o azeótropo que ele forma nessa concentração. Então, a 96 graus GL, a água e o etanol formam um azeótropo, o que impede o processo de destilação comum, regular. Então, para isso, a gente tem que estar indo para outras formas de desidratação desse etanol. Falando, então, do primeiro processo de desidratação do etanol, né, de 96 graus GL, é a peneira molecular. Nesse processo, a gente vai estar usando a zeólita, né, que ela tem a capacidade de absorver a água. E isso acontece como? A zeólita ela é cheia de poros e o tamanho desses poros é de 0,30 nanômetros, como vocês podem ver. E a água ela tem o diâmetro da molécula de água é de 0,28 nanômetros. Então, e já de etanol é de 0,44 nanômetros. Então, o que está acontecendo é que, por causa do tamanho do poro ser maior que o tamanho da água, a água acaba adentrando nesses poros e ela fica dissolvida na zeólita. Por enquanto que o etanol acaba não entrando e ele passa. Então, como vocês podem ver pelo processo, os 95%, o vapor de 95% de etanol da destilação entra na unidade, né, alta pressão de desidratação. Nisso que contém a zeólita então vai estar absorvendo a água e o etanol anidro vai estar saindo do outro lado. Só que aí o que acontece é que essa zeólita vai saturando, né? Ela vai enchendo de água e chega uma hora que ela fica saturada e não tem como mais estar absorvendo água. Então, nesse processo, a gente tem que estar então limpando a zeólita, né? E para que isso aconteça de forma contínua, o que acontece é que a gente divide o etanol anidro, sem água, para o destino final, né? Aí pode ser de 60% a 85% para o produto final, né? Para ser comercializado, e de 15% a 40% desse etanol vai então passar numa unidade 2, que está sendo alimentada invertida, para esse etanol estar limpando esses poros da zeólita e saindo do outro lado então o etanol mais essa água que acabou de ser desaturada ali da zeólita. Então esse processo volta para destilação, para poder então estar separando e concentrando o etanol novamente, e esse processo acontece. Falando então agora de um outro processo de desidratação, que é a de destilação azeotrópica. Nesse processo o que acontece é que a gente adiciona um terceiro componente para que ele possa formar um azeótropo de ponto de ebulição mais baixo do que o ponto de ebulição do azeótropo de água e álcool. Então, o que é mais utilizado para esse processo, antigamente era utilizado o benzeno, mas só que o benzeno é cancerígeno, então foi alterado para agora o ciclohexano, que então é adicionado nesse processo, junto com o álcool, né, hidratado, para que seja formado azeótropo, que no caso agora tem um ponto de ebulição de 63 graus Celsius. Ele então passa ali pela coluna de destilação e pode ser então destilado. E a terceira e última forma, né, de desidratação que eu vou estar falando é a destilação extrativa, quer dizer, que nesse processo a gente está utilizando o monetileno glicol, que ele é utilizado por causa da afinidade que ele tem com a água. E o que acontece é, a gente estaria então levando o etanol hidratado para a coluna e estaria jogando esse monetileno glicol de cima para que ele possa então se ligando, né, com a água e arrastando ela para o fundo da coluna. E aí o que acontece é que, como o solvente, né, é aspergido de cima e o etanol ali mais ou menos do meio, ele sobe, acaba acontecendo então a aderência, a água é arrastada para o fundo da coluna e o etanol anidro sai pelo topo. Então, igual eu tinha comentado a respeito da vinhaça bruta, né, que eu voltaria a falar dela,
Após esse processo, né, que a gente conseguiu o produto principal, que é o etanol desidratado, a partir desses métodos de desidratação, a gente volta então a falar da vinhaça bruta, que também pode ser comercializada da seguinte forma. A vinhaça bruta, que tem alta quantidade de sólidos, ela então vai passar por uma centrífuga para que parte da água residual de destilação, que é a vinhaça fina, seja extraída da torta úmida ou grãos de destilaria. A vinhaça fina, ela vai ser jogada para um evaporador, que a partir dele vai estar gerando o xarope de milho, que parte desse xarope de milho é usado para formar o óleo de milho. Agora, já falando do que sobra na centrífuga, né, que é a torta úmida ou grãos de destilaria, que são sólidos, esses sólidos eles vão estar sendo adicionados com a outra parte do xarope de milho, né, da que não virou o óleo de milho, para estar então formando o WDGS, que são os grãos úmidos de destilaria com solúveis. Esses grãos úmidos, quando são adicionados ao xarope de milho, né, eles são interessantes porque eles são ricos em proteínas e servem como ração para animal. Só que como eles têm 65% de umidade, o problema é que eles degradam rápido e podem gerar mofo. Então eles têm que ser comercializados próximos dessa usina, né? Eles não podem ir muito longe. Então geralmente a comercialização fica sempre ali mais no entorno da usina, para produtores rurais próximos. Para estar aumentando então essa duração desses grãos, o que a gente pode estar fazendo é passando parte deles para um secador, que vai virar o DDGS, que são os grãos secos de destilaria, né, com solúveis, que já agora tem 10 a 12% de umidade, e esses sim podem ser armazenados e transportados, porque a umidade não vai estar degradando ele nem está gerando mofo. Ele também, igualmente, né, ele é rico em proteínas, então serve para nutrição animal, e por ser passível de transporte a longa distância e por durar mais, ele acaba sendo a opção mais viável então para comercialização em questão de nutrição animal. Bom, comparando agora o etanol de cana-de-açúcar com o etanol de milho, na questão do rendimento energético, a gente pode ver que o milho ele pode ser armazenado e utilizado após os períodos de colheita, e também tem a possibilidade de atuar durante a entre-safra da cana-de-açúcar. Então isso é uma grande vantagem do milho, por conta de que você pode armazenar ele por muito tempo, e ele não tem um período de safra específico, justamente por conta desse armazenamento. Você pode colher e armazenar por um grande período de tempo, diferente da cana-de-açúcar, que ela pode vir a estragar, então você não consegue armazenar ela por um grande período de tempo. Bom, o rendimento do milho ele é muito maior, enquanto uma tonelada de cana ela produz de 70 a 85 litros de etanol, uma tonelada de milho ela pode produzir de 370 a 460 litros do mesmo álcool. Só que a cana ela produz em média 70 toneladas por hectare e o milho 6 toneladas por hectare. Então você tem que desmatar uma área muito grande para conseguir a plantação de milho chegar na quantidade de toneladas que uma plantação de cana-de-açúcar consegue. Então, a vantagem é que com uma tonelada você faz muito mais litros de etanol, mas a desvantagem é que você precisa desmatar uma quantidade muito maior para conseguir essa tonelada. O balanço de energia para converter o milho em energia ele é negativo. Então, você gasta 1,29 quilocalorias para conseguir 1 quilocaloria do etanol de milho. Diferente do etanol de cana-de-açúcar, que o balanço é positivo. Então, você gasta 1 quilocaloria para ter de volta 3,24 quilocalorias de retorno. Falando um pouquinho agora sobre o custo e comparando o etanol de açúcar com o etanol do milho, o custo de produção do etanol de cana-de-açúcar ele bem mais baixo do que o custo de produção do etanol de milho, que é de 28 centavos de dólar para 45 centavos de dólar por litro. O etanol de cana ele custa 27% a menos do que a gasolina, enquanto o etanol de milho custa 18% a menos do que a gasolina. Então, isso acaba fazendo com que o etanol de milho seja menos consumido por conta dele ter uma diferença de preço com a gasolina bem menor do que o etanol de cana-de-açúcar. Esse custo ele se dá pelo etanol de milho ter maior número de etapas até o produto final, então isso acaba tendo um gasto energético maior e um custo também um pouco maior. O etanol de milho ele pode ser compensado se o preço se os seus subprodutos forem comercializados também.
Então, como o Daniel falou e o Cauê também, a gente tem subprodutos que podem ser comercializados e pode ter um lucro significante com esses subprodutos. Então, se conseguir essa comercialização, a indústria conseguir fazer isso, o etanol de milho acaba compensando aí o preço com o etanol de açúcar. Essas aqui são nossas referências e muito obrigado. Alguém tem alguma dúvida?